Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje eu quero falar com vocês de um assunto muito triste que aconteceu essa semana, que foi o falecimento do Papa Francisco. Ao longo da minha vida eu tive 3 papas aí, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas apesar de entrar nesse lado de religião, o foco não é só religião, tá pessoal? O foco aqui realmente continua sendo e sempre vai ser o mercado financeiro. Mas a gente tem que pegar os eventos do dia a dia, aqueles que mexem com a gente, e trazer para a nossa realidade para a gente refletir um pouquinho. E aí eu vou pegar primeiro o Papa João Paulo II, que foi o primeiro Papa que eu tive, né? Ele foi muito lembrado e sempre será muito lembrado pela sua atuação muito forte política contra o comunismo, né? E aí entra em diversos aspectos. Depois dele, com seu falecimento, veio o Papa Bento XVI, desculpa. E o Bento, ele foi um Papa que teve uma forte atuação também de tentar resgatar algumas tradições da Igreja Católica. Porém, né, acho que sofreu bastante com o fato de que a gente estava num momento, ele entrou em 2013, se eu não me engano, e foi um momento muito forte de mudança cultural, né? Os famosos woke que surgiram e tudo mais, começou nessa fase e foi uma briga muito forte até que ele resolveu que era melhor ele cuidar da própria saúde do que continuar ali com o papado, e aí foi o primeiro papa que, enfim, abdicou, né, ao papado. E na sequência vem o Papa Francisco. E logo que o Papa Francisco entrou, ele escolheu o nome Francisco por conta de Francisco de Assis, né, que com a ideia de trazer bastante humildade para o papado dele, mostrar que os valores não são aqueles valores de elegância, de pompa que eram necessários. E isso ali já me chamou uma atenção e eu gostei, né? Porque quem me conhece sabe que eu tenho uma vida muito regrada, muito simples. Eu não gosto de ficar esbanjando as coisas. Eu acho que não é nesse sentido que a gente precisa, né? A gente tem que trabalhar, tem que correr atrás do nosso dinheiro, tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Mas eu não sou aquela pessoa que tem um sonho de ter um carro do ano, de ser o sonho de ter a roupa mais cara, essas coisas, né? Eu sou uma pessoa que gosta de realmente não ter preocupações com o dinheiro. Mas não ter preocupações com o dinheiro é uma coisa muito diferente do que simplesmente ter ali que ficar mostrando que eu tenho, que eu não tenho. Não é isso que vai valer a pena para uma pessoa me conhecer ou não, né? E nem é isso que eu vou levar em conta na hora que eu conheço uma pessoa. Acho que não é a conta bancária, muito menos o que a pessoa está esboçando ali por trás que faz diferença. E o Papa trouxe muito isso na vida dele, né? Então ele abdicou das roupas chiques, usou só a batina branca. Ele abdicou também de morar nas mansões, né? Foi lá para morar na casa de Santa Maria. E entre outras diversas ações que ele fez ao longo do seu papado, que mostravam claramente, né, que era um papado mais humilde, mais simples, para mostrar que a importância das coisas realmente não eram os bens materiais. É o primeiro papa aqui da região América do Sul, né? Tá certo que a gente também não teve muitos papas fora da Itália ao longo dos anos, mas é isso, né? Eu acho que ele trouxe esse recado muito claro. E nessa mesma linha, né, essa semana mesmo eu estava discutindo, né, a diferença das coisas do luxo, né, que a gente tem, do que é luxo, do que não é luxo. E, pô, a gente tem uma situação no Brasil que é muito clara, né, que parece que muita coisa pode ser luxo, né? Por quê? Porque se a gente comparar com uma classe com volume grande da população que está numa classe mais baixa, a gente realmente tem aí luxos dentro da nossa vida. Pô, eu tenho uma casa aqui confortável, não é só um quarto, né? É uma casa relativamente grande para mim, dá para poder ter espaço, dá para ter
um escritório dentro da casa, que é onde eu estou aqui agora, por exemplo. Eu tenho condições de não ter de poder comer qualquer coisa que eu quiser ali na hora que eu vou no supermercado, não preciso ficar fazendo conta. Isso são relativos luxos que a gente tem, mas talvez não sejam luxos em si, né? Na minha visão, isso não é luxo, na verdade, para mim isso é só são confortos, claro, né? São coisas boas que eu tenho, mas eu não considero como luxo, porque eu considero que não ter isso, na verdade, que é um problema. A gente deveria ter condições de ter umas coisas que são relativamente básicas. Luxo para mim eu tenho aqui, eu poderia ter um sofá aqui que custa, sei lá, vou chutar aqui o preço do sofá que eu não tenho nem ideia, mas tem um sofá que custa 2.000 e tem um sofá que custa 30. Então eu vou comprar o sofá de 30 porque ele tem um tecido que sei lá o que veio de sei lá da onde, e aí ele se torna aquele item que você fala assim, nossa, esse item é luxuoso. Não, ele é um item básico para o dia a dia. É um item básico, obviamente, né, para compor aqui o meu ambiente, mas claro que eu entendo que isso é um nível acima da grande parte da população, e sim, eu não tinha necessidade efetivamente daquilo, né? Porque necessidade mesmo a gente vai ter ali de água, luz, energia, televisão não, geladeira, fogão, né, comida, essas coisas. O resto, teoricamente, não são necessidades, podem ser considerados luxos, né? Mas também a gente não precisa exagerar aí, e eu acho que até a mensagem do Papa Francisco não era nesse sentido, mas talvez assim, eu preciso de um quadro do pintor mais famoso do mundo, eu preciso de ter lá, que a gente teve no passado, as NFTs lá, que eram dos macacos, que era um negócio que só tinha um valor ali, não faz sentido. Aquelas coisas mais realmente que você fala assim, isso aqui realmente não acrescenta muita coisa. Eu não estou falando aqui também contra a pessoa que tem um quadro normal, né? Claro que tudo dentro da sua perspectiva. Eu vi um vídeo de uma pessoa que tem 1 milhão lá de perfumes, lá, de uma coleção de perfumes, que é perfume até não poder mais. Isso ali é um luxo, ter aqueles perfumes que eram perfumes caros. Agora, não significa que ele não possa ter, tá? Isso eu não estou falando que ele não possa ter. Mas o recado do papado do Papa Francisco, eu acho que para mim foi da gente refletir muito internamente, né, o que era necessário, o que não era, né? Voltando aí, até fiz um vídeo, coincidentemente, essa semana, falando que dinheiro não aceita desaforo, porque teve essas situações aí na minha vida, que estavam, discussões que eu estava tendo aí, vendo sobre casos que realmente a pessoa desaforou o dinheiro ali, perdeu tudo, né? Então, eu acho que vale essa reflexão, e aí é o que eu falo muito, da gente trazer as coisas que acontecem no dia a dia para esse momento aqui, da gente entender que realmente precisamos ter um conforto, não podemos deixar de ter ele, a gente trabalha muito para isso, mas a gente tem que entender a grande diferença do que é conforto e o que é luxo, principalmente para o nosso padrão atual, né? Não adianta nada, nesse momento, eu ter condições aqui de comprar, vou voltar aqui no sofá de 30 mil reais, né? Compro esse sofá, vou ter ele aqui em vez de ter um de 2, né? E chegar lá na frente, quando eu tiver com meus 70, 80, 90 anos aí, se Deus quiser, precisar ficar contando moeda para poder pagar as contas para comer, literalmente, né? Para poder fechar ali, comprar os remédios, comprar a alimentação, para pagar alguém para poder me ajudar dentro de casa, porque com 90 anos fica muito difícil. E tudo isso aí pode pesar, né? Então é importante a gente entender a diferença do que a gente está comprando hoje que realmente impacta, né, no nosso futuro, e é só uma ostentação para o agora, ou o que é aquilo que realmente é para a gente ter um conforto congruente com a nossa qualidade de vida hoje, com o nosso padrão de vida hoje, né? Então, dentro daquilo. Porque, obviamente, o dinheiro para comprar um sofá mais caro, eu tenho. Mas e como é que eu vou usar esse dinheiro lá na frente, quando a minha receita começar a reduzir? Que um dia ela vai, né? Assim eu espero poder reduzir o meu trabalho, e aí, obviamente, a receita vai reduzir com isso. E a gente tem que ter de onde tirar, sem tendo que ficar fazendo exageros de contas para tudo quanto é lado. O controle ele é fundamental, mas é algo que a gente tem que, aos poucos, ter um controle um pouco mais tranquilo no dia a dia.
Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, dar essa reflexão aí. Esperamos que o próximo Papa traga uma mensagem positiva para o mundo, tanto quanto eu achei a mensagem positiva do Papa Francisco, né? E aí a gente vai acompanhando ao longo da semana quem que vai ser o próximo Papa, mas é isso. Pensem um pouquinho, reflitam sobre se vocês estão vivendo dentro da sua capacidade, pensando no futuro, ou se estão simplesmente vivendo o hoje, esquecendo que pode existir o amanhã. A gente tem que viver o hoje, mas o amanhã também a gente sabe que ele vai chegar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.